Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live da Black, a nossa Sociedade Brasileira de Lentes de Contato, Córnea e Refratometria. E hoje o tema está bastante interessante, gente. Como escolher a armação das lentes de óculos para crianças. Então, às vezes, a gente prescreve o óculos no consultório, os pais saem perdidos. Como é que eu vou escolher essa armação, esse óculos para essa criança usar? E aí a gente chamou uma convidada super, super, super legal para esse tema, que é a doutora Isadora Castilho. Seja bem-vinda, doutora Isadora. Muito obrigada, Lívia. Estou muito feliz com o convite. É um grande prazer poder participar contribuir um pouquinho aqui com a Soblack, numa live da Soblack. A Soblack faz parte, assim, da minha formação, desde a minha residência, a educação continuada da Soblack faz parte, então é um grande prazer para mim estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Que bom, a gente ficou muito feliz por você ter aceitado. Eu queria que você se apresentasse um pouco para o pessoal que acompanha nossas lives. Quem que é a doutora Isadora Castilho? Então, tá, prazer para todo mundo, muito bem-vindos. Eu sou oftalmopediatra, eu atuo aqui em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, e a minha formação, além de oftalmopediatria, tem a parte de estrabismo e cirurgia refrativa e catarata. Então, eu atuo nessas áreas em especial, vai ser um prazer poder contribuir um pouquinho aqui. Que legal. Então vamos lá, olha só. Descobri que meu filho precisa usar óculos. E agora, o que que eu faço? Às vezes bate aquele desespero, às vezes a gente vê que os pais saem assim com aperto no coração, né? Vamos falar um pouquinho sobre esse momento da descoberta de que pela primeira vez seu filho vai ter que usar óculos? Geralmente é assim que acontece, né? Principalmente quando vem as crianças num exame de rotina e a gente descobre que precisa usar óculos. Acaba tendo aquele susto, aquela frustração, parece que, nossa, né? Que a gente descobriu uma coisa. Mas assim, o que que a gente precisa entender? E principalmente quando os graus são um pouquinho mais altos. Nossa, doutora, mas esse grau não é muito forte para o meu filho. A gente precisa, assim, claro, acolher esse sentimento, mas entender que não é uma criança coitadinha, as crianças que usam óculos, geralmente fica esse rótulo, né? Pelo contrário, a gente está tendo a oportunidade de diagnosticar num momento super oportuno, que é a infância, que é o momento que a visão está se desenvolvendo, para poder proporcionar para essa criança a melhor visão possível para que ela desenvolva todo o seu, né? Se desenvolva em geral e desenvolva a visão. Então, assim, eu acho que essa conversa inicial, explicar essa situação, acalma muito as famílias. E principalmente aquela questão, né? Será que vai usar óculos para o resto da vida? Não é nem essa questão de usar óculos o resto da vida. Hoje, graças a Deus, a gente tem muitas oportunidades, muitos recursos, né, para diminuir a dependência dos óculos no futuro. Mas entender que esse momento da infância, ele é super importante para que a gente desenvolva a visão da melhor forma possível, eu acho que acaba acalmando um pouquinho as famílias e aí fazendo com que se torne uma adaptação em geral muito fácil. E além de que a criança, ela é muito mais fácil do que o adulto para se adaptar a óculos. Eu acho que é muito do medo dos pais entra nisso, mas meu Deus, como é que eu vou colocar um óculos numa criança tão pequena? Ela nunca vai usar esse óculos. E 100% dos pais se surpreendem, porque a criança se adapta muito fácil. E acho que o que a gente vai conversar hoje ajuda muito nessa adaptação aí, depois, né, a armação, tudo que é o que a gente vai conversar. Então, assim, a mensagem para os pais é essa, não se assustar. Eu acho que tudo é para o melhor desenvolvimento dessa criança. E isso é uma grande oportunidade, é uma grande sorte dessa criança, né? Que ela conseguiu chegar no momento certo para tratar algo que às vezes tem muitas crianças que não têm essa oportunidade, infelizmente. Pois é, com certeza. Quantos adultos não chegam aqui no consultório, às vezes com uma ambliopia, que é quando aquela visão não desenvolve tudo que ela Exato, poderia ter desenvolvido pela falta do óculos na infância, né? Então, se a criança chegou exatamente. até nós, né, teve a oportunidade de passar por essa consulta e usar os óculos, talvez esteja até salvando a visão dela para o futuro, né? Então, pensar também com Exatamente. esse pensamento mais E no positivo. futuro tem muitas oportunidades, né? A gente tem lentes de contato, a gente tem cirurgia, enfim, e esse grau às vezes pode até diminuir, dependendo do tipo de grau. E então, assim, é entender que
é muito dinâmico, a criança está crescendo, o olhinho está mudando, as coisas vão mudando, mas para esse momento é o indicado e é o que vai dar o melhor para ela. Então, inclusive, o comportamento das crianças geralmente mudam depois de usar óculos, né? Então é um susto inicial que ele passa, ele vai aos pouquinhos, os pais vão assimilando, vão entendendo, vão vendo a diferença que faz na vida da criança e isso vai passando. Ótimo, perfeito. Então vamos falar um pouquinho sobre a escolha da armação. A gente vai falando num bebê. Qual armação seria ideal ali para um bebê que está usando óculos pela primeira vez? Então, essa acho que é um ponto até mais importante do que o próprio grau, quase, né. Não tão quanto, mas quase. Para adaptação ele é muito importante, porque eu costumo dizer para os pais, a criança ela se adapta ao grau. Tu vai colocar lá, às vezes o grau errado eles usam, né, mas a questão é a armação, assim, o conforto. Tem uma frase de uma professora minha que eu sempre uso, que é assim: "A criança, ela é criança, ela tem que brincar, ela tem que correr, ela tem que se desenvolver, e ela não precisa ter um empecilho para isso, né, não é ela que tem que se adaptar a um acessório, um óculos, é o óculos que precisa se adaptar à vida dela". Então a armação, ela precisa se adaptar a isso. Então a gente costuma recomendar, até trouxe aqui uma armaçãozinha, deixa eu ver se dá Ah, para você ver legal. essa Ótimo. aqui, essa é para crianças um pouquinho maiores, mas segue mais ou menos o nosso mesmo pensamento, né. A gente procura armações que sejam, deixa eu abrir aqui, flexíveis, assim, de acetato ou silicone, ó. Eu abro ela, giro, ela não quebra, ela é indestrutível é o nome desse óculos, realmente. Por quê? Porque a criança não tem aquela destreza de tirar o óculinhos, colocar na caixinha, né, eles tiram assim, eles arrancam o óculos, então ela precisa ser leve, confortável, não ficar caindo, aqui a criança não tem essa partezinha do nariz, então o óculos fica escorregando, eles se abaixam, o óculos cai, daí a criança tem que arrumar, daí vai brincar, o óculos cai. Então isso atrapalha a vida dela, então daí a criança se irrita e tira. Não pode estar apertando a cabeça, machucando. Então, assim, o que que a gente costuma recomendar? Além de ser leve, silicone, acetato, essas flexíveis, crianças pequenininhas, bebês, eu gosto do elástico. Claro que a gente vai ter que testar, cada criança vai se adaptar de uma forma, mas eu gosto daquele elásticozinho que segura o óculos na cabeça. Conforme elas vão crescendo, eu já acho que o elástico começa a incomodar, e aí a gente tem outros recursos, assim. Outra questão que eu gosto de frisar bem é que o óculos ele seja, independente, assim, de ser quadradinho, redondinho, que ele fique um pouquinho mais na altura da sobrancelha, porque senão a criança às vezes ela vai se achando, né, às vezes ela começa a olhar por cima, olhar por baixo, e aí o óculos talvez não faça o efeito que a gente gostaria. Então essas são algumas recomendações, principalmente para bebezinho, assim, né, que fique mais certinho no rosto, que seja aquela armação bem flexível, bem levinha, que não atrapalhe. Ótimo, Não sei excelente. se Essa questão do elástico é bem interessante, né? E também nas crianças maiores, eu assim, gente, eu vou buscar meus filhos na escola, eu já fico olhando as crianças com óculos aqui embaixo, eu já fico, é. mulher, eu já falo Os para a mãe, ó, pré-adolescentes, né. tem Então um eles acetato aqui amam. que você pode botar aqui na atrás da orelha, que é o stopper, que é Aqui, ó. super legal. Então, ó, isso Ó, aí. esse Dei uma aqui, outra eu armação. Vamos comentar um adoro. pouquinho sobre o stopper? Vamos. O stopper eu adoro, assim, porque o elástico, eu acho que fica aquela coisa presa na cabeça, machuca o cabelinho, eles ficam parecendo que estão de máscara, né. Então eu acho que crianças maiores acaba atrapalhando até pela estética mesmo, né, eu acho que a criança quando já tá maiorzinha, ela tem essa preocupação também. E esse stopper eu amo de paixão. Ele é uma borrachinha, até a gente acha na internet, a gente acha até por stopper é difícil de achar. A gente acha por suporte de óculos, suporte de orelha de óculos, acho que fica até mais fácil. Coloca ele aqui, deixa eu ver se dá para ver, porque eu tô com aqui ó, coloca ele entra aqui na haste do óculos, assim. E ele fica dessa forma, e a orelha fica aqui. Então ele prende na orelha aqui, ó. A criança baixa a cabecinha e ele não cai. Então ele é muito confortável, ele não incomoda, não bota a orelha para frente e a criança consegue ficar com ele confortável, sem necessidade do elástico, pode brincar, jogar bola, correr, que e essa é outra questão também, né, acho que quando a gente fala em desenvolvimento visual, às vezes: "Ah não, ele vai usar o óculos para ir para a escola". Criança precisa usar o óculos o tempo inteiro.
é para brincar, é para correr, é para ir para educação física, porque ele precisa estar enxergando bem para todas as situações, né. Então, já conta aí essa questão da armação leve, confortável, que não machuque, que não fique caindo. Então acho que são todos detalhes que ajudam bastante no uso em todas essas situações. O stopper é muito legal mesmo, eu adoro. E às vezes os pais gastam bastante com uma escolha de uma lente boa e tudo, e não se importam tanto com a escolha da armação, que é fundamental, né? Eu recebia muito paciente, eles pegam aquelas armações cheias de parafuso, que o menino brincando, correndo, a primeira queda da Já armação, era, quebrou a lente, tá que toda era. torta. Aí, pois é. Então, E a assim, eu gosto lente bastante dessa armação que você mostrou aí também, eu gosto muito. Você sabe que nem tinha aqui em Manaus há bastante tempo, né? E eu vi num congresso, falei, gente, tem que ter, sabe? Eu comecei a falar nas óticas para ter aqui, porque caramba, e hoje faz muita diferença. Eu tenho muito mas aqui paciente, também, viu. No né? início, quando eu cheguei, bastante dificuldade de encontrar essas armações, agora já acha mais fácil, assim. E outra Pois é. coisa, de paciente ir em ótica dizer: "Não, mas é tudo a mesma coisa, pode pegar esse que vai". E não é, faz muita diferença, assim, a Muita, nossa. armação é Às vezes você sobre vê a aquela criança criança que. usar e não usar, porque Sim, às vezes machucou, aquela criança que incomodou, não a tá criança joga quieta, fora. mas o óculos está lá. Está na posição É, certinha, você escolheu uma maçã legal. exatamente. Às vezes aquela lente dura muito mais tempo de você colocar numa maçã certa do que você usar uma maçã às vezes mais em conta. Às vezes até gasta dinheiro com uma maçã que não é uma maçã ideal, né? É, e uma coisa que eu isso que tu falou é perfeito, assim, a lente a armação, ela é muito mais importante do que a lente no sentido para criança, né. Porque a gente precisa entender que as exigências visuais da criança, principalmente crianças menores, aí vamos pôr até uns 6 anos aí, né, a exigência visual, ela é uma exigência visual diferente da do adulto. As crianças, elas não são mini adultos, né, elas têm outras exigências visuais e outras atividades. E o grau ele vai mudar, a criança está desenvolvendo. Vai dar 6 meses, vai dar um ano, a gente vai precisar trocar essa lente. Então, assim, é uma coisa que para o adulto incomoda: "Ai, tá com um risquinho ali, tá com uma marca de dedo ali", para a criança não tem esse incômodo, né. Antirreflexo, filtro não sei do que, essas coisas, não tem essa mesma necessidade, se dá para a gente dizer assim, do que do adulto. Então, a armação eu considero muito mais importante. Geralmente, eu aconselho uma lente que ela seja resistente, não é uma lente cara, mas é uma lente que protege a criança, que ela não vai quebrar caso a criança leve uma bolada, e vai fornecer a qualidade de visão que a gente precisa para esse desenvolvimento. Então, é mais ou menos nesse caminho. Isso aí. Agora, às vezes os pais perguntam assim: eu posso deixar meu filho escolher a armação, né? Como é que é o papel da criança, assim, na sua opinião, nesse processo de escolha dos óculos, da armação dos óculos? Eu acho super importante, principalmente pela questão de identificação da criança. Porém, acho que assim, não dá para colocar a criança lá sem óculos, a estante aberta, escolha seu óculos. Acho que a Sim. gente pode selecionar alguns que são, né, dentro das características que vão se adequar ao rosto da criança, a essa situação, e a criança dentro dessas opções ela pode escolher, porque lógico, ela tem que gostar, se é a corzinha do super-herói da princesa que ela gosta, do super-herói que ele gosta, ou da coleguinha, da prima, enfim, algo que a criança se identifique, porque acho que isso também faz diferença, independente da idade, tirando os bebezinhos, né, vamos dizer assim, as crianças que já falam, já conseguem, acho que essa identificação, ela é bem importante, assim, ajuda muito nesse processo de uso. E os adolescentes também. Os pré-adolescentes, que aí eu acho que é onde a gente entra na maior dificuldade, assim, porque eles já têm uma opinião maior, já têm gostos, né? Que aí entra aqueles óculos que estão mais caidinhos na moda, que eles usam, parecem uns vovozinhos, assim, com com Plaqueta aqui, caidinho. né? É. Aí é complicado porque eu tenho pré-adolescente, sim, criança maior, que eles não querem outro óculos de jeito nenhum, que não vai usar, então se for outro eles não vão usar. Aí é uma conversa diferente, né, tem que ser um que esteja dentro das opções que a gente consegue que a criança vá optar em usar, porque também se ele não vai usar, também é difícil, né, a gente fica meio sem muitas ações, mas que ele consiga adaptar pelo menos, que dê uma qualidade de visão, que a gente consiga pôr o centro óptico que a gente fala é
o local exato da visão, porque às vezes eles usam tão baixinho que a gente não que a ótica não consegue colocar o grau no local exato. Então, tentar ajustar essa questão e tá sempre tendo uma manutenção de ajuste desses óculos, porque esses óculos eles começam a abrir a plaquetinha, cair cada vez mais e fica lá embaixo. E eu não sei nem como que eles enxergam. Nossa, perfeita a sua colocação. Eu também penso da mesma forma e acho que é bastante nosso dia a dia, né, de É. consultório. E me diz uma coisa, às vezes os pais perguntam assim, meu filho usa muita tela, eu devo colocar o filtro de luz azul no óculos, isso vai resolver tudo, assim, né? Posso liberar ele com a tela lá, só porque tem um filtro de luz azul nos óculos? Ah, essa é uma briga, uma briga com as óticas quase, né, não é nem com os pacientes, porque o que que acontece? A gente tem esse filtro da luz azul, ele tem realmente essa venda pela indústria de que ele é uma proteção contra telas, mas realmente não é bem assim, né? A gente sabe que ainda a gente não tem estudos robustos que consigam nos comprovar que, de fato, a quantidade de luz azul emitida pelas telas cause alguma doença, né? A gente não, pelo menos não tem um estudo que consiga nos mostrar isso, né? O tempo de tela, enfim, e que o filtro da luz azul conseguiria nos proteger contra isso. E realmente, quando a gente pensa, vou colocar um filtro que protege contra a tela para o meu filho, a gente relaxa, a gente baixa a guarda, né? A gente pensa, não, tá bom, pode ficar um pouquinho mais. Só que o efeito nocivo das telas para uma criança que está em desenvolvimento, ele é muito maior do que o efeito talvez causado pela luz azul que possa, né, que a gente ainda não tem tanta certeza quanto ele causa. A gente entra aí numa questão de um cérebro que está em desenvolvimento, de crianças que podem estar desenvolvendo miopia, enfim, né? A gente entra numa questão muito mais complexa. Então, eu particularmente costumo pôr na receita de crianças sem filtro da luz azul. Eu proscrevo, né? Eu não indico o filtro da luz azul justamente para não criar essa confusão. E porque a gente tem alguns benefícios da luz azul, por exemplo, emitida pelo sol, que a criança em desenvolvimento precisa. Então, assim, adultos é outra questão. Adultos, às vezes, precisam trabalhar nas telas, tem questão de cansaço ocular, e aí a gente entra em outra questão. Mas criança, eu converso muito sobre essa questão de controle de tempo de telas, controle de uso de telas à noite, né? Porque essa questão da produção hormonal, a gente sabe que de fato a luz azul interfere do processo do sono, tudo, mas a gente precisa organizar o sono das crianças, organizar essa questão de telas. É fácil? Não, né? A gente sabe que no mundo real a gente tem muitos desafios aí, principalmente nesse quesito, mas com certeza no futuro vai fazer muita diferença e o filtro da luz azul, de fato, não vai ser ele que vai resolver isso, né? Então, assim, com e sem filtro da luz azul, esse controle de telas ele deve ser sempre trabalhado e existir, né? Então, a recomendação, o que a gente gostaria é que tentasse se trabalhar mais essa questão de diminuir telas, de ter mais tempo ao ar livre, de poder viver uma infância sem a parte, sem tanto virtual, né? Com mais vida real, assim. Então, o filtro da luz azul, ele não vai proteger de nada. Mesmo com o filtro da É que luz tá azul, tem que liberado. diminuir telas, certo? Mexer ali não tá liberado, não, gente. Tem que Não, ter tá não. controle. É. Já que a gente falou um pouquinho sobre miopia, eu acho até legal a gente entrar nesse tema, que é um tema também super interessante, né? Para a escolha das lentes, na verdade, hoje, né, já existem lentes que podem evitar a progressão da miopia, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. É verdade que existem lentes Foi uma especiais para o revolução, né? aumento da Isso foi, miopia? nossa, uma revolução, assim, pra gente, oftalmologista, para esse tratamento, porque a gente sabe que a miopia, ela, apesar, né, além de ser um grau, ele é um grau que, altos graus no futuro, esses olhinhos, eles têm uma tendência a desenvolver, eles têm mais chances de desenvolver algumas doenças, né, como glaucoma, como descolamento de retina, como algumas alterações na parte central da visão. Então, a criança, a miopia, a grosso modo, é um olho grande. Uma criancinha, uma criança pequena míope, tende a esse grau sempre aumentar, porque esse olho ele está crescendo, ele vai crescer por muito tempo. Então, hoje, o que que a gente sabe? Que esse crescimento
do olho exagerado, ele tem relação com o excesso dessa visão de perto. Em especial, a gente acaba falando de telas, porque o que faz a criança ficar horas com a visão de perto são as telas, principalmente. E o que faz a criança ficar longe da exposição à luz do dia, ao ar livre, é quando ela está em casa, principalmente nas telas. Porque, assim, ler um livro, ela pode estar na rua, né? O celular a gente não enxerga nada quando está no sol. Então, assim, é aquele hábito de estar sempre num ambiente fechado, com telas, enfim. E aí se viu que isso está fazendo um aumento dessa progressão acelerada da miopia. E essas lentes vieram com o intuito de ajudar a desacelerar esse crescimento. Então, e elas são muito eficazes de fato, né? A gente tem várias marcas hoje no mercado. Claro que a gente tem que ter uma indicação médica para isso, não é simplesmente ter miopia, vai lá e compra a lente, a gente precisa acompanhar esse desenvolvimento, mas elas são muito eficazes e são reais, existe mesmo. Porém, todos os estudos mostram, não adianta tratar a miopia com a lente se a gente não controlar o ambiente. O que é controlar o ambiente? Diminuir esse excesso de visão de perto e ter vida externa. As crianças precisam estar em contato à luz do dia. Pode ser dia nublado, dia com sol, mas assim, estar ao ar livre, né? Pelo menos 2 horas por dia seria o recomendado pelas, pelos estudos aí. Então, essas lentes são muito legais, muito boas, funcionam de uma forma incrível, assim, surpreendente, mas com a indicação e acompanhamento médico sempre. São lentes que são indicadas pelo médico oftalmologista, né? Por isso é importante Exatamente. também, mais uma de tantas a vantagem e importância de passar pela consulta com o oftalmologista, tá aí uma delas, que essas lentes para controle de miopia, elas só são prescritas pelo médico oftalmologista. Então, se o teu filho está tendo uma miopia que está progredindo rapidamente, que está aumentando cada vez mais esse grau, é importante conversar com o médico que atende, né? Sobre essa questão do controle da miopia, que é tão atual, é um tema que vem que tem melhorado Nossa, tanto, né? e veio revolucionar, né? Assim, porque a gente vê tantos adultos aí com sequelas da miopia, graus muito altos, que hoje a gente tem esse arsenal assim para conseguir controlar um pouquinho. Não é parar a evolução, porque a criança vai continuar crescendo, a gente sabe disso, mas eu acho que quanto a gente conseguir controlar ou, né, diminuir a velocidade, é 1, 2, 3 graus no futuro, mas às vezes a gente tira uma criança de 7 graus para 4, o que é muita diferença para a questão, para a saúde ocular em si, né? Então, eu acho que é algo que é muito válido esse acompanhamento com o oftalmologista, ele deve ser feito, essa evolução, avaliar se isso é normal, não só o grau, como eu falei, né? Esse crescimento do globo ocular, porque às vezes a gente pensa, a gente vai no oftalmo e tem pais que, né, a gente precisa explicar o porquê que a gente pede alguns exames, por exemplo, a gente precisa saber o tamanho desse olho, porque a nossa preocupação, de fato, não é o grau em si, é esse olho que é grande, né, e que a consequência desse olho ser grande é ter um grau. Então, é controlar esse crescimento ocular, porque é esse crescimento ocular que vai que gera esses problemas futuros, né? Esse olho grande, vamos dizer assim, falando de uma forma mais, né? Que seria o responsável por esses problemas futuros aí, que a gente está hoje tentando segurar um pouquinho e que nossos futuros adultos não sofram tanto com isso. E tem o boom Isso. da miopia, né, Lívia? Que agora é o que O mundo está se fala-se tornando míope, né? muito. Cada vez É, mais é a estimativa, né, é o que em 50. 2050, né, que mais da metade da população mundial se torne míope, né, pelos hábitos de vida que a gente mudou, né, a gente tem hábitos novos aí, então, que a gente conseguir controlar são pessoas enxergando bem por mais tempo, né, e a nossa expectativa de vida é muito alta, né. Com certeza. Então, essa importância da miopia e do controle da miopia, acho que é importante a gente falar. Falamos já. É, Então, olha, maravilhoso. Hum, uma coisa muito importante que eu acho que é importante a gente falar antes da gente encerrar nossa live, que é sobre o material que você indica para as crianças na lente, já falamos de armação agora na lente, quando a gente está falando de de óculos para crianças. Qual o material que você indica? Um material que geralmente seja um pouco mais resistente, né, para aquela criança que a gente sabe que vai ter uma vida ativa, né? ativa, isso aí. Eu gosto muito, assim, geralmente eu indico policarbonato, que é a lente que a gente tem custo-benefício ótimo. Ela não é uma lente cara, é uma lente que funciona bem, é resistente.
Risca mais, isso sim, assim, eu costumo brincar, olhou, riscou, né, a lente, mas tudo bem, não tem problema, se não for aquele risco, assim, que arranhou no chão, não vai atrapalhar como atrapalharia para um adulto, né, assim, que a gente tem às vezes eu noto meu óculos tá com uma marquinha ali, eu já fico: "O que que tá acontecendo?". Para criança não acontece isso. E tem outras também, tem a Trivex, que é uma marca não, é uma lente um pouquinho, é mais resistente, mas é um outro número de qualidade visual que ela dá, então eu acho que para crianças maiores, que já estão em período escolar ali, 7 anos, um pouco mais, até acho que pode melhorar um pouquinho essa qualidade, mas estaria mais entre essas mesmo, assim, que eu costumo prescrever. Eu gosto desses mais recentes, inclusive para as crianças maiores, porque a criança maior vai jogar bola, ela continua ativa, embora ela cuide mais, ela continua ativa. Eu acho que é uma proteção, ninguém tá livre, né? Às vezes tem, sei lá, beach tênis, essas coisas que a bolinha encaixa perfeitamente no olho, né? Então acaba Uhum. servindo como uma proteção. Que é até as mesmas lentes que a gente usa para óculos de sol, né? Que é policarbonato, e que se usa para óculos de proteção. Para óculos, assim, pessoas que usam óculos de proteção mesmo para esporte, acaba sendo essas lentes resistentes mesmo. Então é o que eu procuro indicar. Tu indica alguma coisa diferente, assim, de resistência? Não, é isso. Eu acho que as lentes de policarbonato são excelentes, né, para criança. É, eu gosto bastante também. E aí, entra Ela que resiste. nessas lentes eu costumo não prescrever com antirreflexo, porque acaba estragando um pouquinho mais a lente. Então, para as crianças pequenas, acabo deixando ela simples mesmo, só o grau, uma lente com proteção, claro, ultravioleta, que todas já têm, mas sem antirreflexo, sem o filtro da luz azul, bem nua e crua, assim, as óticas adoram. É. Mas, ó, é isso. Eu acho que a gente falou bastante coisa interessante aqui, né? Ai, se a gente pudesse É, mostrar essa live para todos os pacientes que chegam aqui, que às vezes saem com uma dúvida, né? Que pela primeira vez eu vão usar acho que óculos, né? ajuda muito, assim, porque faz diferença. Eu gosto até de que as mães compartilhem comigo, assim, ficou na dúvida? Me mostra, me manda fotinho, porque às vezes realmente a gente às vezes o primeiro óculos, a gente não tem nem noção, ninguém usa óculos da família, às vezes, daí chega lá, tem que achar um óculos para uma criança de 3 anos. Né? E uma coisa que assim foge um pouquinho das armações é aquela questão de identificação, né? Assim, às vezes a criança gosta de ver, usa porque o pai usa, né? Gosta de usar porque o pai, a mãe ou a princesa usa. Então essa questão de identificação para as crianças menores, elas são importantes. As maiorzinhas até acho que está na moda os óculos, porque tem uns que vêm querendo usar óculos, né? Mas as pequenininhas às vezes têm essa questão de tentar trazer um personagem que use, e acho que isso tudo faz parte aí da parte lúdica para ajudar nessa persistência do uso da criança mesmo. E hoje, ainda bem que a gente já tem um arsenal tanto de para exames quanto de informação da população da importância de levar essa criança desde cedo ao oftalmologista, né? Antigamente a criança ia vir pela primeira vez ali com 6, 7, 8 anos, que você já perdeu um timing que seria super importante para o desenvolvimento visual. Nossa, ainda bem que tem Então, mudado, né? Porque até isso é importante a gente ressaltar, isso que tu falou, né? A criança desenvolve a visão até os 6, 7 anos de idade. Depois disso, às vezes a gente perdeu a oportunidade de tratar alguma, que seja um grau, né? Que seja o desenvolvimento visual, um olho que tem um grau diferente do outro, e que colocando óculos a gente impacta isso no resto da vida dessa criança. Então, a importância desse acompanhamento desde pequenininho, essa conscientização ela é muito importante. então lembrar de trazer sempre as crianças com o oftalmologista para fazer uma avaliação, né? Isa, muito obrigada por ter participado com a gente hoje. Nossa, foi Eu que fantástico, adorei agradeço. conversar com você. Acho que foi bastante valiosa essa conversa e espero que a gente consiga levar essa informação para muitos pais, muitas pessoas aí, né, ao redor desse Brasil. Nós estamos com conexão aqui em Manaus, Ubatuba Manaus, hoje, né? Ubatuba, maravilhoso e ótimo te ver também. Muito E obrigada obrigada. pelo convite, adorei. Um beijo para todo mundo. A gente se vê na próxima live. Tchau, Beijo, tchau. tchau, tchau.